Olá, meu amado, graça e paz. Como é que você está? Eu espero que você esteja bem. Nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo, né? Estamos tratando de um assunto muito pertinente, onde várias pessoas fazem a mesma pergunta: por que Deus não me responde? Né? Na primeira parte, nós falamos sobre a estrutura do mundo espiritual. Explicamos sobre os três céus e os dois mundos, e depois nós entramos na questão da batalha espiritual que acontece quando você ora. E se você não assistiu a primeira parte, eu aconselho que você, antes de ouvir essa parte, assista a primeira, porque na primeira parte eu explico como se dá o envio da oração e o recebimento da resposta. Mas eu terminei a primeira parte falando que você ora, Deus responde. Mas às vezes acontece um confronto espiritual entre os anjos de Deus e demônios para que a resposta não chegue até você, para que uma bênção não desça até você, né? Uma pessoa me procurou e disse assim: pastor, por que você não continua falando dessa questão do mundo espiritual? E aí, claro que na terceira parte a gente vai encerrar toda essa questão ah, da resposta de Deus aparentemente demorar, que ela não é que ela não demora, mas a gente pode colaborar para que haja um atraso maior, né? Então vamos lá. Já que nós tratamos na aula passada sobre o mundo espiritual, vamos continuar falando ainda sobre essa questão, porque você vai perceber que, aparecendo não estar dentro do contexto, no final, na terceira parte, você vai ver que está, sim, né? Apenas a gente está entendendo como funciona essa questão da oração, de quando a pessoa ora, a resposta não chega, né? Então vamos lá, existe no mundo espiritual anjos e demônios, certo? Os anjos, como a maioria sabe, são as criaturas de Deus que não se rebelaram contra ele e que fazem o serviço de enviar alguma mensagem para a gente, guerrear nesse mundo espiritual pela nossa vida. Eles adoram a Deus e servem a igreja também. São várias as funções dos anjos. Na hierarquia dos anjos, o anjo mais poderoso é o anjo Miguel, certo? Vou colocar aqui, ó, hierarquia angelical, né? Então, Miguel, né? Miguel é o anjo mais poderoso, né? Que na verdade a gente pode colocar aqui que Miguel ele é um arcanjo. Ele é um arcanjo, ok? Lá em Judas, a gente vai abrir muito texto também hoje, porque é um estudo, né? Lá em Judas, capítulo 1, versículo 9, diz assim: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, veja que fala arcanjo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Voltar. Você veja que quem lutou com o diabo, contra o diabo, não foi um anjo qualquer, foi o arcanjo Miguel. Eu já ouvi muitos professores de teologia e até pastores falando de arcanjos, né?
Mas não existem arcanjos. A Bíblia não enfatiza que haja arcanjos. Existe apenas um arcanjo. A palavra arcanjo é uma palavra formada por duas, né? Arque mais ângelos, né? Arcanjo, né? Anjo, você já sabe o que é, né? E o anjo, no sentido literal da palavra, significa mensageiro, né? Então, anjo, você já sabe o que é. E arca vem de arce, ou de arque. Na Igreja Católica tem o bispo e o arcebispo, né? Bispo e arcebispo. Arca ou arce significa chefe. Chefe. Opa. Essa palavrinha aí significa chefe, né? Então, arcanjo significa anjo-chefe. Miguel é o anjo-chefe. Ele é o anjo que fica no topo da hierarquia angelical, né? Então, tem o bispo e o arcebispo. O arcebispo possui um grau de autoridade maior que o bispo, porque ele é o chefe. Então, o chefe dos bispos, arcebispo. Arcanjo, chefe dos anjos, né? Miguel é o mesmo que Micael, ou Michael, em inglês, né? Todo nome que tem o El no final tem Deus no nome. Daniel, Emanuel, Miguel, Ismael, né? Miguel é composto de 3 palavras. Ó, é assim, Mi-Ca-El, certo? Mi-Ca-El. Mi significa quem. Ka significa como. E El significa Deus. Por isso que tem El Shaddai, Elohim, né? El significa Deus. Quem como Deus. Mas organizando as palavras, Miguel significa quem é como o nosso Deus. Certo? Quem é como o nosso Deus. É um grau de autoridade que Miguel carrega no próprio nome. Ele legitima, ele está legitimado, desculpe, ele está legitimado pelo próprio Deus. Quem é como o nosso Deus, né? Então tem o arcanjo, certo? Eu vou apagar aqui essa parte para não confundir aqui o arque. Vou deixar essa partezinha aqui. Então, vamos lá. Então tem o arcanjo. Depois nós temos uma outra classe de anjos, eu vou colocar aqui, que são os serafins, certo? Serafins. Os serafins, eles são anjos responsáveis pelo louvor a Deus. Eles ficam bem próximos do trono de Deus. Eles possuem 6 asas, né? 2 cobrem os pés, 2 cobrem o rosto e com 2 eles voam, né? Então, eles possuem 6 asas. A gente não tem, claro, eu tenho uma foto aqui, um desenho, mas isso não quer dizer que é exatamente desse jeito. Apenas foi uma forma que um pintor procurou desenhar de acordo com as informações da Bíblia. Mas seria mais ou menos isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para você. Figura de um serafim. Mais uma vez eu estou dizendo, não estou afirmando que é exatamente assim, mas seria mais ou menos assim,
né? Essas asas cobrindo os pés, essas duas asas eles voam e duas asas que cobrem o rosto aqui, ó, tá vendo? É algo, vamos dizer, parecido com o que é de fato um serafim, né? E a comprovação bíblica desse ser, desse serafim, é só a gente ir em Isaías capítulo 6, versículo 1 e 2, versículo do 1 ao 3. Diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, exatamente como está no desenho, né? E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Então há um louvor, né, a Deus através dos serafins. São os anjos que ficam mais próximos do trono de Deus. Serafim, ele representa a glória de Deus, a presença de Deus. Ok? Então vamos lá. Uma outra coisa, eu já ia esquecendo, existe uma grande diferença. Eu disse que os serafins, eles louvam a Deus, mas existe uma grande diferença entre o louvor dos anjos e o nosso louvor, certo? O louvor dos anjos, apesar de muitas pessoas, algumas pessoas até afirmam que já conseguiram ouvir o louvor de anjos, e eu não duvido, eu acredito plenamente no mundo espiritual. Então, eles dizem que são sons lindos, né? Mas tem uma questão aí sobre o louvor dos anjos e o nosso louvor. Há uma diferença. O nosso louvor, o louvor dos anjos, ele é baseado apenas na santidade de Deus. Mas o nosso louvor é baseado no amor de Deus. Então, vamos dizer que a fonte do louvor dos anjos é a santidade de Deus. E a fonte do nosso louvor é o amor de Deus. Você veja que eles dizem santo, 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 é a santidade de Deus, né? Eles dizem santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Mas você não vê os anjos dizendo amoroso, amoroso, amoroso. Ele diz santo, 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 né? Eles não podem dizer te amamos, te amamos, te amamos. Eles não podem dizer isso porque só a gente foi o alvo do amor de Deus. Só o ser humano é alvo do amor de Deus. Jesus não morreu pelos anjos. Jesus não morreu por nenhum anjo. Jesus morreu pelo ser humano. Jesus morreu por nós. Então, enquanto que o louvor dos anjos é baseado apenas na santidade de Deus, a nossa adoração é baseada no amor de Deus. Ok? Muito interessante isso. Mas também na hierarquia angelical tem os querubins, né? Os querubins. Então nós temos o Miguel arcanjo, nós temos serafins e nós temos, deixa eu colocar aqui, querubins, né? O diabo era um querubim, né? Se você for lá em Ezequiel, você vai ver que a Bíblia ela dá pistas, né, do diabo sendo um querubim, né? Os querubins também são importantes, eles têm uma função de escolta de honra, certo? É por isso que na Arca da Aliança havia a imagem de 2 querubins, tem a ver com escolta, com proteção, né?
tanto da presença de Deus, como também de objetos e coisas que pertencem a Deus. Okay? É por isso que quando Deus expulsou Adão e Eva do Éden, ele colocou querubins para guardar e escoltar o Éden. Veja que ele não colocou serafim, colocou querubim. Gênesis 3, 24. Cadê? Gênesis 3, 24 diz assim, ó. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Ok? Certo? Então, agora, muita gente, quando pensa no anjo, imagina um serzinho loirinho, como tem nos filmes ou nos desenhos, né? Uma criança loirinha com o cabelo cheio de cachinhos dourados, né? Cachinhos dourados, com duas asinhas, tocando harpa, né? Em cima da nuvem. Muitas pessoas têm essa ideia de que anjo possui essa aparência, né? Vocês viram que o serafim não é tão parecido com esse anjinho loirinho tocando harpa, né? E existem anjos que nem asas têm. Existem anjos pequenos, anjos gigantes, né? Por exemplo, para você que acha que anjo de Deus é tudo lindinho, tudo bonitinho, loirinho com duas asas, sabe como é a aparência de um querubim? O anjo querubim, existem dois tipos de querubins. Existe o anjo querubim que tem 4 cabeças e alguns têm 2 cabeças. Imagine um ser desse na sua frente. Então, talvez você possa ter visto um querubim na sua frente, você achou que era um demônio e você foi repreender. E na verdade era um anjo de Deus. Então não é pela aparência, né? Porque nós não temos uma observação completa de como é a aparência de todos os anjos e demônios. Ao contrário, alguns demônios eles se apresentam com uma aparência agradável, né? Então, no mundo espiritual a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de aparência. O próprio Deus ele adverte a gente para a gente não olhar a aparência, né? Então, o anjo querubim, ele não é muito bonito, não. Ele tem 4 cabeças, alguns têm 2 cabeças. Uma parte dele tem aparência humana, ele tem pés como de bezerro. Olha que negócio meio aparentemente macabro, mas não é, né? Uma parte do querubim tem aparência humana, o querubim tem pés como de bezerro, ele tem as mãos semelhantes às nossas, que ficam debaixo das asas, ele tem 4 asas, eles brilham, né? E, como eu digo, não se assustem, alguns querubins têm 2 rostos e outros têm 4, né? Um rosto de aparência humana, como a minha, como a sua, um outro rosto de leão, um rosto de boi e um rosto de águia. Imagine um ser desse aparecendo no seu quarto. Você rapidinho ia pensar que era um demônio, né? Deixa eu mostrar aqui uma foto. Claro, é um desenho, né? Isso não quer dizer que é exatamente desse jeito, mas com base nas informações bíblicas. Aqui é o serafim, né? Querubim. Não, aqui não está indo. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Eu acho que vocês já estão vendo aí o querubim.
Então, seria mais ou menos isso aí, certo? Claro, não é exatamente assim, mas mais ou menos isso, ok? Duas asas cobrindo o corpo, né? Duas asas para cima, quatro cabeças, uma de boi, né? Um humano, uma parecendo de um leão e de águia. As mãos humanas, só não está dando desenho para mostrar os pés como de bezerro, né? Mas é isso aí, cara. É esse negócio aí. E é mais real do que você imagina. Pastor, onde é que tem isso na Bíblia? Esse negócio tem na Bíblia? Tem. Ezequiel capítulo 1. Vamos ver aqui. Ezequiel capítulo 1, 4 ao 12. Diz assim: e ele mediu o comprimento do santuário interno, tinha 10 metros, e sua largura era de 10 metros até o fim do santuário externo. Ele me disse: este é o lugar santíssimo. Depois mediu a parede do templo, tinha 3 metros de espessura. Não, aqui tá, eu tô lendo a parte do templo. Deixa eu ver aqui. Não, eu botei o 41, desculpe, gente. Ezequiel. Desculpa. Ezequiel 1. Agora sim. Agora sim. 4 ou 12. Agora certo. Ó, olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa, com relâmpagos e faíscas e cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente. E no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência, olha aí, tinham forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro e reluziam como bronze polido. Debaixo de suas asas, nos 4 lados, tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas, e as suas asas encostavam umas nas outras. Quando se moviam, andavam para frente e não se viravam. Agora vamos ver a aparência aqui do 10 ao 12. Ó. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rosto de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e rosto de águia. Assim eram seus rostos. Suas asas estavam estendidas para cima, como estava lá no desenho, para cima. Cada um deles tinha 2 asas que se encostavam na de outro ser vivente, de um lado e do outro, e 2 asas que cobriam seus corpos, como estava no desenho, cobrindo o corpo. Cada um deles ia sempre para frente. Para onde quer que fosse o espírito, eles iam, e não se viravam quando se moviam. Né? Sempre para frente, né? É um ser que lidava com proteção, como se fosse uma escolta militar, né? Então, sempre para frente, né? Nunca caminhando para trás, né? Muito interessante essa questão, essa informação, né? Agora, tem querubim com 2 rostos também, né? Lá em Ezequiel 41, 18 e 19. Ezequiel 41, 18 e 19. Diz assim, ó. Havia querubins e tamareiras em relevo. As tamareiras alternavam com os querubins. Cada querubim tinha 2 rostos. O rosto de um homem virado para a tamareira de um dos lados
e o rosto de um leão virado para a tamareira do outro lado. Estavam em relevo ao redor do templo inteiro. Né? Ok. Vamos lá. Então, um querubim, ele mede 10 côvados, certo? Que equivale a quase 5 metros de altura. Quase. Então, é grande, né? É maior do que aqui onde eu estou. É grande. E cada asa mede aproximadamente 5 côvados, que equivale a quase 2,5 metros. Então, cada asa quase 2,5 metros. Então, é quase 2 de mim, uma asa. Né? Vamos lá. 1 Reis, capítulo 6, 24 e 26. 1 Reis. 24 ao 26, aqui diz o tamanho, né? Ó, as asas abertas dos querubins mediam 2 metros e 25 centímetros, que eu falei, quase 2,5. 4 metros e meio da ponta de uma asa à ponta da outra. Os dois querubins tinham a mesma medida e a mesma forma. A altura de cada querubim era de 4 metros e meio, ou seja, quase 5 metros, como eu falei. Né? 4 metros e meio. É um ser grande. Imagine um ser desse com 4 cabeças. Imagine um ser desse aparece para você no seu quarto, você está dormindo, acorda, quando olha para o lado, tem um ser que ultrapassa o teto. Tem que ficar abaixado para você ver ele todo. Perna de bezerro, mão humana, 4 cabeças, boi, leão, águia e o homem, e 4 asas. Não é brincadeira, não. Né? Tem anjos que possuem vários olhos, inúmeros olhos. Então, essa questão aí de anjinho com cachinho dourado, isso daí é mais de Hollywood. Não é bem o que, de fato, a Bíblia expõe, não. Né? E, meus amados, existem também anjos na categoria mais comum. É como se fossem soldados e mensageiros, né? Gabriel não é nem querubim e nem serafim. Ele fica nessa categoria de anjo, um anjo mensageiro, certo? Então, Gabriel, ele fica, vamos dizer, aqui embaixo. Não que ele não seja importante. Apesar de que eu acredito que, pelo nome dele ter sido citado, ele é um dos anjos comuns, apesar de que não existe anjo comum, né? Ele é um dos anjos aqui nessa categoria mais importantes, né? Apesar dele não ter o mesmo grau de autoridade que Miguel, Gabriel não tem, porque Miguel é o chefe, nem tem a questão aí dos serafins e querubins, mas em relação aos anjos, aos outros anjos, eu acredito que ele possui um grau de importância, até porque o nome dele é citado, né? Gabriel foi o anjo escolhido por Deus para falar com Maria, né? Para falar com José. Né? Então, ele tem um grau de importância, sim, né? Como um anjo mensageiro. Né? Vamos lá, o que mais? E Gabriel, uma coisa interessante é que Gabriel tem a aparência de um homem, certo? Talvez seja um dos anjos com a aparência mais assim, menos assustadora, né? Porque ele tem a aparência de um homem. Isso tem fundamento bíblico lá em Daniel 9, 20 ao 23. Daniel, capítulo 9, 20 ao 23. Olha o que diz. Eu sei que
Parece que eu estou fugindo do assunto, mas eu acho interessante a gente conseguir entender toda essa questão e depois a gente volta para o assunto inicial, ok? Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e fazendo o meu pedido ao Senhor, ao meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veja que a forma como ele viu Gabriel foi como um homem normal, né? Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim voando rapidamente para onde eu estava à hora do sacrifício da tarde. Então, é um anjo, ele voava. Gabriel é um anjo, mas ele tem a aparência de homem, né? Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta. Lembra do que eu falei na primeira parte? Que no momento que você ora, Deus já responde. A questão é que você não recebeu ainda, você ainda não conseguiu perceber essa resposta, entender essa resposta. Porque há um intervalo entre o envio e o recebimento. Mas você veja que o versículo 23 diz, ó, assim que você começou a orar, houve uma resposta, que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Aí ele vai dar o recado para Daniel. Então, o que é um anjo, né? É um ser espiritual que obedece instantaneamente a Deus sem questionar as ordens de Deus. Isso é um anjo. É por isso que o diabo deixou de ser anjo e se tornou demônio. Né? Agora, já me fizeram uma pergunta que eu acredito que ninguém tem a resposta a essa pergunta. Qual o número dos anjos de Deus? Né? A quantidade. Né? Não tem, ninguém tem essa resposta. Só para você ter uma ideia, apenas ao redor do trono de Deus, só ao redor do trono de Deus, existem milhões de anjos. Imagine toda a quantidade, não dá para mensurar. Né? Apocalipse 5, 11 e 12. Apocalipse 5, 11 e 12 diz assim, ó. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Né? Então, milhões, né? Agora, eu não tenho como dizer quantos anjos existem, ninguém tem como falar isso. Agora, uma coisa é certa, preste bastante atenção nisso, uma coisa é certa. Para cada demônio existem 2 anjos de Deus, certo? Isso daí está comprovado. Para cada demônio existem 2 anjos de Deus. Então, por exemplo, se existem 6 bilhões de demônios, existem 12 bilhões de anjos de Deus, certo? Sempre vai haver o dobro de anjos de Deus, certo? Como foi que eu cheguei a essa conclusão? Se Apocalipse 12:4 diz que o diabo levou a terça parte dos anjos de Deus, veja, ele levou a terça parte dos anjos de Deus. Então, isso é uma conta de matemática. A terça, 1, 2, 3. Ele levou a terça. A terça, ficaram essas duas aqui. Né? É uma conta de matemática, é só dividir por 3. Por exemplo, se existem 9 anjos, a terça parte é 9 dividido por 3, que dá 3.
Então o diabo arrastou 3 e ficaram com Deus quanto? 6. Está dando para entender? Então, por exemplo, se existiam 21 bilhões de anjos, então 21 bilhões dividido por 3 vai dar 7. Então 7 bilhões ficaram com o diabo e 14 bilhões com Deus. Ou seja, para cada demônio existem 2 anjos. É uma questão matemática que a própria Bíblia mostra. Ok? Mas aí talvez se pergunte, certo, pastor, essa é a parte da hierarquia angelical. E a hierarquia do inferno? Né? Porque a gente está falando de guerra, de batalha espiritual. Existe toda uma hierarquia infernal, sim. Eu não quero me aprofundar muito nessa questão, certo? Eu tenho uma matéria que a gente dá sobre demonologia bíblica, que a gente se aprofunda nisso, mas eu apenas para situar vocês nesse assunto. Preste atenção. Nessa hierarquia infernal, então, a gente pode colocar aqui, a gente já falou da hierarquia angelical, né? Mas existe também a hierarquia infernal, ou demoníaca, ou diabólica, seja qual for a terminologia. Nessa hierarquia infernal, quem aparece no topo, você, eu acredito, já sabe, é o diabo, chamado de Satanás ou serpente, é o diabo, né? É uma pessoa. Ele não é uma força, ele não é um poder, ele não é um sentido figurado, não. Ele é uma pessoa real, um ser espiritual real, ok? Então ele fica no topo, ele é a cabeça pensante, porque foi ele que deu a ideia de se rebelar contra Deus, né? Então o diabo ele comanda espíritos malignos que são organizados em grupos. O inferno é um lugar organizado, ok? Mas antes de falar sobre esses grupos, é interessante a gente falar sobre 2 figuras do reino das trevas, que são essas daqui, ó. Anticristo e falso profeta. Que, na verdade, o correto não é colocar embaixo do diabo, mas o correto é colocar ao lado do diabo. Ok? Então, em que lugar da hierarquia das trevas está o anticristo e o falso profeta? Eles não ficam abaixo do diabo. Tudo bem que o diabo ele é o ser principal, mas eles ocupam um local ao lado do diabo. Né? Talvez você diga, mas como assim, pastor? Preste atenção, Satanás ele não é Deus, mas ele queria ser Deus. O diabo queria ser Deus. Então, da mesma forma que no reino da luz existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no reino das trevas o diabo criou uma pseudo-trindade. Né? É pseudo porque não é trindade de verdade, é uma cópia falsa. Né? Então, o que acontece aqui é que o diabo ele finge ser o Deus Pai, o anticristo ele finge ser Jesus e o falso profeta finge ser o Espírito Santo. Né? Ele tenta copiar essa questão da trindade. Né? É por isso que no final dos tempos é o falso profeta que vai apresentar o anticristo. Né? O falso profeta vai apresentar o anticristo porque a Bíblia diz
que é o Espírito Santo que apresenta Jesus à humanidade, que convence o mundo sobre Jesus, né? Então, até nisso, o diabo tenta copiar, né? Agora, olha o fim dessa trindade falsa que está lá em Apocalipse 20, 10. Apocalipse 20, 10. Opa, não estou encontrando. A gente faz o seguinte, Apocalipse 20, 10. Diz assim, ó. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta, que essa besta aqui, ela é similar ao anticristo, certo? Então, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Preste bastante atenção nisso. O anticristo e a besta se referem à mesma entidade. A única diferença é que a besta é o ser espiritual. Preste atenção nisso. A besta é o ser espiritual. E o anticristo é o ser espiritual incorporado em um homem. É a junção dos dois, o anticristo. Então, a besta, como ser espiritual, tem uma aparência, que não vai se apresentar com essa aparência, certo? Vai se apresentar com um corpo humano de início, né? Então, vai ser usado o corpo de um homem ou de uma mulher, seja lá o que for, ou, não sei, vai ser de alguém aí, né? Eu sei que o Apocalipse fala sobre duas bestas, a que sobe do mar e a que surge da terra. Eu não quero me prender nesse ponto, porque a gente vai fugir do assunto, já está fugindo muito. Quem sabe futuramente eu trate sobre escatologia com vocês aqui no canal, né? E a gente vai entender o que significa essa besta que sobe do mar e que surge da terra, porque a diferença tem a ver com a questão do contato com o anticristo, né? Uma se refere a palavras, vai dar poder nas palavras desse homem que vai estar recebendo o espírito do anticristo. Então, eu não quero me prender muito a esse ponto, mas besta e anticristo, eles são similares. Então, quando a Bíblia diz que a besta é lançada, ela está se referindo também ao anticristo. Então, vamos lá, no topo está o diabo, né? Vamos voltar. No topo está o diabo, né? Tem aí ao lado dele o anticristo e o falso profeta. Agora, abaixo dele, deixa eu ver se eu pego os textos aqui, não anotei. Abaixo dele vem, opa, eu vou tirar aqui essa parte, vou tirar aqui o Pai, não vale a pena deixar o Pai, Jesus e o Espírito Santo nessa hierarquia aqui não, aqui foi só para dar o exemplo. Então, abaixo deles, ou do diabo principalmente, vem os principados, depois potestades, depois dominadores e forças espirituais do mal. Algumas versões mudam, falam hostes espirituais do mal, né? Às vezes dominações, às vezes a gente, a depender da versão da Bíblia, você vai ver uma diferença, mas é isso aí, certo? Então tem o diabo lá em cima, junto com o anticristo e o falso profeta, depois abaixo vem principados, depois potestades, depois dominadores e depois forças espirituais do mal, né? E qual a diferença entre um grupo e o outro, entre uma classe e outra? A diferença está
em vários aspectos. A diferença está na intensidade do seu poder, ou seja, principados são mais fortes do que potestades, potestades são mais fortes do que dominadores, e dominadores são mais fortes que forças espirituais do mal. Então, uma das diferenças, uma delas, está na intensidade do seu poder, está também na abrangência de atuação e está também na função que cada um desempenha. Né? Isso é importante você saber. Cada um desempenha uma função, certo? Então, abaixo do diabo estão seus ministros, que seriam os principados, ok? Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 2. Efésios. De Efésios. Eu vou colocar aqui, não estou encontrando Efésios 2, 2. Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Em algumas versões tem príncipe, que é o mais correto, e em outras principados. Vamos ver aqui em outra versão. Tem príncipe, esse daqui também. Príncipe das potestades do ar. A maioria trazem a palavra príncipe. Mas esse príncipe se refere ao próprio principado, mas o mais correto é falar essa palavra aí, príncipe, certo? Na verdade, por que eu digo que príncipe é o mais correto? Porque principado não é o demônio em si. Principado é um território onde um príncipe governa, certo? Onde um ser espiritual governa. Ele tem o próprio principado dele. Okay? Esses príncipes, eles são demônios de alto escalão. Né? Foi um desses príncipes que a Bíblia diz tentou bloquear a resposta da oração de Daniel. Que eu não me engano, é o príncipe da Pérsia. É um ser espiritual, certo? Que governava aquele ambiente no mundo espiritual. Né? Tem também aqui as potestades, são demônios também de alto escalão, mas ficam subordinados aos comandos dos príncipes, dos principados. Né? É por isso que Efésios 2:2 que a gente leu diz: príncipe da potestade do ar. Príncipe de quem? Da potestade do ar. Né? Porque o príncipe do principado, ele manda na potestade. Né? Então, enquanto que o principado interfere com voz de comando, ele dá a ordem, as potestades agem com força. Certo? É como se o príncipe ele gera toda a ideia, né? Ele tem uma influência. E essa influência ela é colocada em prática através da força, através das potestades. Ok? Com força, certo? Depois vem os dominadores, certo? Aqui são demônios subordinados às potestades e eles agem de forma objetiva. Preste bastante atenção nisso. Eu já estou terminando. Os dominadores são os cosmocratos, no grego. Eu já ministrei sobre isso. A função dos dominadores é interferir no sistema do mundo, na cultura, na internet, nos meios de comunicação, nos valores, princípios quebrados, mudando a mentalidade das pessoas, as pessoas sendo mais abertas ao pecado,
Então, isso é um papel dos dominadores, certo? Isso tudo é função principal dos dominadores, ok? A grande função do dominador é conseguir, preste atenção, construir na mente dos seres humanos um principado daquele príncipe que a gente falou, que é o maior, abaixo do diabo. Preste atenção. O príncipe, ele tem no mundo espiritual lá em cima um ambiente que ele governa. E o dominador é como se fosse um colonizador, é um demônio colonizador. Ele pega a ideia do príncipe, do principado, a cultura, a forma de pensar, a maldade, a malignidade, e ele procura inserir na mente das pessoas. O espírito, o demônio, o ser que trabalha inserindo na mente do ser humano a vontade desse príncipe, do principado, é o dominador. E ele faz isso através, ele interfere em tudo. Eles atuam no sistema. E são eles que, como eu disse, atacam diretamente a mente das pessoas. Através da opressão, através da tentação, da obsessão. São esses espíritos que também eles fazem objetos desaparecerem, objetos se movimentarem. Esses fenômenos metafísicos que muitas pessoas até conseguem filmar são ações dos dominadores, certo? Ok? Então veja lá, preste atenção. O príncipe fica abaixo do diabo, né? Esse príncipe, ele governa um principado, um ambiente no mundo espiritual com ideias malignas. Potestade, ele trabalha com guerra, com força, com guerra espiritual. São as potestades, sendo comandadas pelo príncipe. E dominador, ele pega as ideias desse príncipe e ele tem a função de injetar na mente do ser humano. O ser humano não sabe que é um dominador. Você não vai ouvir a voz do demônio, você não. Mas a mente, a forma de pensar vai mudando. Aí a pessoa começa já a não acreditar mais na ação de Deus. A pessoa começa a ficar duvidosa. A pessoa começa a lamentar, a murmurar. Isso tudo é uma ação desses dominadores na mente das pessoas, né? Okay? Então, alguns chamam os dominadores de espírito de engano, né? Espírito de medo, espírito de morte, espírito de idolatria, espírito de loucura. Isso daí são os dominadores. Quando você vê alguém, espírito de engano, eu te repreendo. Na verdade, essa oração, mesmo que a pessoa não saiba, ela está lidando diretamente com os dominadores, certo? 1 Timóteo capítulo 4, 1. 1 Timóteo capítulo 4, 1. Diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Esses espíritos enganadores se referem aos dominadores, certo? Esses espíritos enganadores. Aqui tem um texto aqui, mas aqui eu tinha um texto também que eu queria mostrar algo. Isso aqui é depois. Eu não sei se vocês estão compreendendo, estão conseguindo absorver. Eu sei que é uma palavra um pouco complexa. E existem também as forças espirituais da maldade. Aquele texto lá de Colossenses. Interessante esse versículo, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus
e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. Veja que ele está acima de tudo, aqui fala de principado, potestade, dominador, trono, que tem a ver também com o diabo, que ele está sentado num trono dele lá, no inferno, né? Gente, eu estou falando de algo que eu lido há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos, nós trabalhamos também com libertação de pessoas e lidamos diretamente com a ação do diabo. Então, nós não estamos criando uma historinha, é tudo uma realidade. Você não é obrigado a acreditar, mas imagine 20 anos dedicados ao ministério e também ao ministério de libertação, né? E por último, existem também as forças espirituais da maldade, né? Esse último aqui, forças espirituais do mal ou hostes espirituais da maldade. Aí seriam os demônios de baixo escalão, são os demônios que possuem os corpos das pessoas. Esses demônios são os mais fracos, por incrível que pareça, esses que possuem os corpos, né? São os responsáveis diretamente pela possessão, né? Aí são os conhecidos por alguns chamam, né? Pombagira, Exu Caveira, Maria Padilha e outros aí que utilizam nomes atuais, né? Que em outra época tinham outros nomes. Marcos capítulo 5, Evangelho de Marcos capítulo 5, versículo 15, diz assim, ó: e foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Legião. Essa legião de demônios, ela faz parte dessas forças espirituais do mal, certo? Legião de demônios representa 6.000 demônios em uma pessoa só. Então, por quê? Porque a legião se refere à legião de soldados romanos, e uma legião de soldados romanos equivalia a 6.000 soldados. Então, uma legião de demônios representa 6.000 demônios dentro de uma pessoa só. Um exército dentro de uma pessoa. Eu já lidei com pessoas que carregavam legião. Não foi uma vez, não. Foram algumas vezes. Entendeu? É claro que eu não vou explicar aqui como funciona, como é um processo de libertação de 6.000 demônios. Né? Não cabe agora falar, né? Como é isso daí, porque depende se a possessão ela é pactual ou não, né? Se é uma possessão convencional, se a possessão é parcial, possessão total, então depende de muita coisa, ok? Eu falo um pouco sobre isso na ministração que tem nesse canal, Influência do Mundo Espiritual, né? Outra coisa, apesar desses demônios serem espíritos, meus amados, eles cansam, certo? Tem gente que acha que demônio não cansa, ou ser espírito cansam. E essas hostes espirituais da maldade precisam de um corpo para agir. Então, essa última classe de demônios, forças espirituais do mal, elas precisam de corpo humano ou de animal. Caso contrário, depois de um tempo, eles voltam para o inferno e quando não cumprem a missão
que foi dada a eles, eles são punidos no inferno pelo diabo. É por isso que aqueles demônios que Jesus retirou daquele homem, eles ficaram desesperados e eles pediram para que Jesus não enviasse eles para o abismo, ou seja, não enviasse eles para o inferno, porque eles sabiam que iam sofrer na mão do diabo. Então eles pediram ajuda a Jesus. Nos lancem aos porcos, mas não nos mande para lá, né? Que coisa interessante. Então, é por isso que numa possessão eles ficam agressivos, eles ficam nervosos. Por quê? Porque a possessão demoníaca é um sinal de que eles estão perdendo força. Eles sabem que se saírem daquele corpo, eles vão ter que arrumar um jeito de voltar, porque senão eles vão sofrer na mão do diabo. E eles também possuem, como eu disse, não apenas humano, mas animais também, né? Aí você diz, mas pastor, demônio cansa? Cansa. Mateus capítulo 12, 43. Mateus capítulo 12, 43. Diz assim: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não encontra. Essa palavra descanso é descanso mesmo. Descanso. Ok? Então, eles cansam sim. Certo? E eles precisam de corpo para morar, pastor? Como é essa história? Precisam de corpo para morar. Lá no versículo 44 e 45, ó, e diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Ok? Então, eles precisam de um corpo para habitar. Sim, essa classe de demônios. Né? Aí você diz, mas pastor, eles não querem mesmo voltar para o inferno? Eles possuem animais? Sim, Mateus capítulo 5. Vou colocar aqui, Mateus 5, 2 ao 12. Não é Mateus 5. Acho que é Marcos 5. Marcos 5, 2 ao 12, diz assim, ó. Vê lá. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: o cara estava endemoniado, viu? Adorou. Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Não me atormentes. Agora veja, porque lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe que não os... veja que coisa interessante. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos,
E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Né? Então, eles possuem animais, né? E eles não queriam voltar para o inferno. Então, meu amado, toda a hierarquia trabalha em conjunto. Há toda uma engrenagem bem construída que a gente fica assim só perguntando por que Deus não me responde, por que minha vida está assim, mas a gente não consegue enxergar o que está por trás de tudo isso. Né? Aí a gente volta para a pergunta inicial. Né? Quem aqui já orou e não recebeu a resposta de Deus em relação a alguma oração? Muita gente ficou sem receber. Né? Preste atenção nesse finalzinho. Muitas vezes a gente não recebe a resposta de Deus por causa da nossa ignorância em relação ao mundo espiritual. Nós não colaboramos com essa batalha que acontece no mundo espiritual pela nossa vida. A gente não colabora. Como eu já disse, a gente precisa ter uma consciência real de que existe um mundo espiritual, existe uma batalha espiritual, porque em alguns momentos vai existir um intervalo. Lembra disso na primeira parte, na primeira ministração? Existe um intervalo entre Deus falar e você ouvir. Deus fala, mas ainda essa fala de Deus vai chegar até o seu ouvido. E é nesse intervalo, enquanto não chega, que acontece essa batalha espiritual. Você ora, Deus responde, mas às vezes acontece um confronto espiritual entre os anjos de Deus e demônios, para que essa resposta não chegue até você, para que uma bênção não desça até você. E aí, quando você não consegue ouvir a resposta de Deus logo, preste bastante atenção nisso, quando você não consegue ouvir a resposta de Deus, quais são as reações mais comuns? São três. São três. Ó, eu vou colocar aqui. Você ou murmura, ou você desiste, ou você toma atitude de qualquer jeito. E aqui a gente pode chamar de quebra de princípios, certo? Você se precipita e quebra os princípios de Deus. Ok? Então, são essas três atitudes. Quando você não consegue ouvir a resposta de Deus, você acaba tendo uma dessas reações. Murmurar, desistir ou tentar resolver as coisas de qualquer jeito. Agora preste atenção. É importante a gente compreender o mundo espiritual, porque é entendendo esse mundo que a gente não vai cair numa dessas três reações: murmuração, desistência ou quebra de princípios, que, como eu botei aí, é resolver o problema de qualquer jeito. Essas três coisas são estratégias do diabo, preste atenção, onde ele passa essas informações para o príncipe, que lidera um principado, ele envia potestades para tentar atrasar a resposta no meio do caminho, envia os dominadores para colocar na sua cabeça um monte de besteira, para você ficar com a mente
perturbada, para você começar a murmurar, ou começar a desistir, ou quebrar princípios. Então, são três coisas, são estratégias do diabo para que você atrase o que Deus tem para a sua vida. E quanto mais você murmurar, ou quando você desistir, ou quanto mais você quebrar os princípios, mais força você vai dar para esses demônios, para aquelas potestades que estão tentando bloquear a resposta de Deus para você nas regiões celestiais. Eu não sei se você lembra, mas a gente disse que nossas bênçãos estão guardadas num local nas regiões celestiais. Então, essas bênçãos, elas descem de lá até aqui. Mas é um tempo para chegar até aqui. E é nessa descida que o diabo projeta uma investida para que essa bênção não chegue até você. Então, como é que ele faz? A gente leu no livro de Daniel que quando Daniel orou, Deus ouviu e respondeu a oração, mas Daniel não ouviu de imediato. Só 21 dias depois que ele recebeu, porque um príncipe, um principado interferiu na descida da resposta. Então, por aí a gente percebe que nas regiões celestiais os principados atuam para que uma resposta de Deus não chegue até você, ou uma bênção que você está esperando demore a chegar. Então, o diabo ele envia príncipes específicos, principados específicos. Por exemplo, o principado do Egito. Do Egito por quê? Porque esse ser, esse demônio, agiu muito naquela época no Egito. Por isso que eu digo que é o principado do Egito. É um principado de escravidão. Então, ele vai interferir alguma bênção de ordem financeira. De ordem financeira. Então, enquanto esse príncipe do Egito ele está lutando para interferir na sua bênção financeira, os dominadores enviados por esse principado, eles vão tentar colocar na sua mente coisas para você reagir negativamente e você acabar dando mais força para essas potestades que estão tentando bloquear isso, né? Porque é através das potestades que elas usam a força nessa batalha contra anjos. Deu para entender? Então, o príncipe do Egito, que trabalha com escravidão, com escassez financeira, ele vai dar ordem às potestades para tentar bloquear que a resposta ou a bênção chegue até você. E aí os dominadores também enviados, eles tentam oprimir sua mente, fazendo com que você murmure, fazendo com que você desista, ou fazendo com que você tome atitudes precipitadas e faça tudo do seu próprio jeito, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essas questões, né? Então, é isso, a sequência é essa. Enquanto os principados estão coordenando o ataque, as potestades estão lutando com os anjos, contra os anjos, e nesse mesmo período existem dominadores tentando influenciar a sua mente, ou então influenciar a mente de pessoas para tirar você do sério nessa fase, para você fazer besteira, né? No caso de Daniel, enquanto Daniel orava, havia o conflito nas regiões celestiais, e o principado enviou dominadores para influenciar a mente do rei da Pérsia, Ciro, né? Para quê? Para não deixar o povo de Israel voltar para casa. Então, esses dominadores, eles fizeram a cabeça do rei da Pérsia, Ciro, para endurecer, para ele ficar muito mal com o povo de Israel. São esses dominadores os responsáveis diretamente por isso aqui, ó. Sofismas, certo? Eles atuam através dos sofismas, lançando sofisma na mente
enquanto está havendo essa batalha para você fazer besteira, certo? E o que são sofismas? Isso a gente vai deixar para o nosso último encontro, né? Onde a gente vai fechar essa questão. Por que Deus não me responde? Ok? Eu espero que essa palavra tenha edificado a sua vida, tenha trazido mais conhecimento bíblico e também mais iluminação da palavra em relação às suas questões pessoais, né? E nos vemos no próximo encontro. Que Deus te abençoe.